Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo nosso aqui no canal. Eu sou o Nathan, estamos juntos hoje o Daniel, o Felipe e este que vos fala, E aí, obviamente. galera? E no vídeo de hoje nós vamos fazer um especial sobre a Reforma Protestante, a Reforma Protestante Luterana, ou, como nos parece mais apropriado, a Revolução Luterana, né? Então, se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha com seus amigos, parentes, com quem você achar que deve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Fica com a gente porque tem muita coisa bacana. Bom, a nossa intenção aqui nessa conversa de hoje é que a gente venha entender um pouco mais das causas e das consequências, né, da reforma protestante. E hoje a gente gostaria de conversar um pouco sobre isso, claro, dentro dos limites do tempo, né, que nos foi pré-determinado. E é isso aí. Hoje nós temos aqui 3 ex-protestantes, né, não sei se vocês sabem, todos nós somos ex-protestantes. Eu, no meu caso, recém-convertido, e trazer um pouco dessa experiência aí também. Antes da gente começar a abordar o histórico, cultural, né, o contexto histórico e cultural que ocasionou a Reforma Protestante, bem como seus antecedentes, né, eu até estava falando para o Nathan, né, que eu estava indo para o trabalho com meus pais, né, e aí eu ouvia no rádio um pastor protestante abordando alguns pontos da reforma, e eu identifiquei muitos erros que as pessoas costumam cometer, né? Os protestantes costumam se equivocar bastante, né? No que ocasionou, né, o movimento da Reforma Protestante, o que Martinho Lutero realmente estava combatendo, e também eles desconhecem muitas coisas que Martinho Lutero fez, né, de como foi o processo de excomunhão, etc. e tal. Mas eles acham que Martinho Lutero foi um herói. Muitos comemoram isso como se a Igreja Católica fosse a Babilônia, que Martinho Lutero foi levantado por Deus para derrubar a grande Babilônia. Mas, enfim, Verdade. esse vídeo é necessário justamente para a gente desmistificar esse tipo de pensamento que é bem comum. Os próprios católicos, a maioria, não conseguem nem responder, né, a essas objeções, enfim. Um ponto muito interessante que eu acho que tem que ser deixado claro, né? E a partir dele nós desenvolvermos a temática de hoje, é o seguinte: essa ideia de que a Igreja Católica é a grande Babilônia, etc., ela não é uma ideia luterana propriamente dita, tá? No sentido de que ela não surgiu com Lutero, com Martinho Lutero e com aqueles que lhe acompanharam na sua empreitada. Mas ela é uma ideia comum a todo e qualquer segmento dito cristão que pode ser chamado de anabatista. E aqui vale pontuar que nunca houve uma igreja anabatista. Anabatismo é um apelido. Anabatismo é uma alcunha que os detratores destes segmentos cristãos, que passou-se a chamar de anabatismo, lhe atribuíram, né? A ideia de anabatismo ela tem um sentido corrente de rebatizar, né? Por quê? Um dos fundamentos das vertentes cristãs chamadas de anabatismo é a ideia de rejeitar os batismos anteriores em detrimento de um novo batismo, sobretudo do pé do batismo, tá? Em princípio, do pé do batismo católico. Uma outra ideia anabatista é a de que a igreja ela tem de se separar radicalmente do Estado, e não apenas isto, mas também da sociedade. De que modo? Não basta você nascer em um reino, em um país, em um Estado que professe formalmente um determinado rito cristão. Você não é cristão por isso. Você é cristão porque teve um encontro com Jesus Cristo. Perceba que esse é um discurso muito comum entre protestantes e evangélicos no Brasil, né? Então, daí a gente já começa a perceber que o protestantismo, e principalmente os evangelicalismos, né, no Brasil, a gente pode dizer, inclusive, os protestantismos, né, tem muitas influências anabatistas, muito maior
são essas influências do que protestantes históricos, né, propriamente dito. Então, veja, aqui a gente já tem 3 pontos fundamentais para se dizer que tal qual vertente cristã era anabatista. A perspectiva acerca do batismo, né, a perspectiva da relação da igreja e do Estado e a perspectiva da relação da igreja e da sociedade. Um quarto ponto fundamental é a perspectiva de que, a partir de Constantino, a igreja corrompeu-se. Essa é uma ideia muito corrente ainda hoje, né? Quando dizem, por exemplo, porque foi Constantino que criou a igreja católica. Isso é um absurdo, é uma coisa que não tem o menor sentido, porque Constantino não criou nada. Não, mas foi ele que oficializou a igreja católica. Não fez nada disso, tá? Constantino fez... Isso é um analfabetismo histórico, né? Sim. A única coisa que ele fez, e por razões tanto políticas quanto psicoemocionais, porque sua mãe era cristã, foi tornar o cristianismo, dentro dos limites do Império Romano, uma religião oficial. Então, de uma religião marginal, de uma religião perseguida, passou a ser uma religião oficial. Então, foi mais uma religião para o panteão romano, para o panteão greco-romano, né? Mas os ditos anabatistas entendiam que, a partir de Constantino, a igreja havia sido corrompida, né, e havia tornado-se a grande prostituta, a Babilônia, e, né, o Papa, em específico, era sempre a grande besta, era sempre o grande espírito de anticristo, né? Por quê? Se corrompeu-se, é anticristo. E qual é o líder da igreja, desta igreja que é corrompida, ou seja, que é anticristã? É o Papa. Portanto, o Papa é o grande anticristo. E essa é uma ideia que persiste até os dias de hoje. Então, vale pontuar, eu repito, os movimentos protestantes, hoje, sobretudo no Brasil, tá? Não apenas na América Latina, mas vamos nos focar apenas no Brasil. Sobretudo no Brasil, os movimentos protestantes e evangelicais, eles têm muito mais de anabatismo do que de protestantismo histórico. Isso nos leva a um outro ponto que também é muito importante ser deixado claro, né? Que é o seguinte: historicamente, movimentos anabatistas, ou ditos anabatistas, tenderam a conflitos com movimentos protestantes tradicionais, né? Tinham, sim, pontos em comum, como, por exemplo, haviam anabatistas que são chamados de anabatistas bíblicos, né? Que enxergavam no dogma do sola scriptura a formulação dogmática daquilo que já professava, né? Há poucos dias, o pastor batista Ed René Kivitz, e é curioso, porque ele é um pastor batista, né? E o movimento batista, ele originou-se de um grupo dissidente de grupos chamados de anabatistas, né? Esse pastor Ed René Kivitz, não obstante o fato de ele aderir ao sola escritura, ele propôs em pregação recente uma atualização, como ele chamou, né, da Sagrada Escritura. Ele diz que a Bíblia precisa ser contextualizada, e não apenas contextualizada, mas atualizada. Por quê? Porque há questões de gênero, há as pautas da comunidade LGBT que precisam ser contempladas pela Sagrada Escritura, né? Então, veja, se por um lado você teve historicamente a adesão de grupos anabatistas, dois movimentos protestantes, sobretudo pelo que viria a ser o dogma do sola scriptura, né? Por outro lado, historicamente, você vai ter aqueles que não aderiam de igual modo ao dogma do sola scriptura. Por quê? Porque entendiam que a Bíblia não apenas precisava ser lida literalmente, mas precisava ser interpretada também, né? Enfim, dito isto, a gente pode começar a discorrer sobre o contexto sociocultural histórico em que se deu a reforma do Lutero, tá? A reforma do Lutero, ela se dá no momento derradeiro do que nós chamamos hoje de humanismo renascentista. O humanismo renascentista, ele vai surgir
Na primeira metade do século XIV, já com os discursos, por exemplo, de Cola de Rienzo, que promovia uma renovação espiritual. E com espiritual aqui deve-se entender uma renovação cultural da Europa. Cola de Rienzo, que era italiano, propunha então uma renovação do espírito italiano, né? O marco central do humanismo renascentista é precisamente essa reforma do espírito, ou seja, essa reforma no entendimento de si e no entendimento do mundo. Mas não apenas no entendimento de si e no entendimento do mundo, mas no entendimento de si no mundo, né? Essa perspectiva de uma reforma do entendimento de si no mundo, ela é orgânica ela é um pensamento orgânico com as tendências mecanicistas, com as tendências deterministas que se viu no humanismo renascentista. No humanismo renascentista, propunha-se uma volta aos antigos. E uma das correntes filosóficas que mais influência exerceu no humanismo renascentista foi o estoicismo. Especificamente, o que pode ser chamado de primeira flor da Estoa, primeiro levante estoicista, né? O estoicismo, primeiro, chamemos assim, ele é marcado pelo determinismo, né? Inclusive, havia entre os estoicos a seguinte metáfora: a vida é como um carro de batalha puxado por 2 cavalos. Você não pode fazer nada contra esse carro, contra esses cavalos. Se você tentar fazer alguma coisa, é capaz de você cair desse cavalo e morrer. Então, a liberdade, de fato, consiste em você aceitar o destino ao qual esses 2 cavalos vão te levar, né? Então, para o estoico, o estoico clássico, por assim dizer, né, a liberdade era precisamente a aceitação deste destino, né? A aceitação de algo que você pura e simplesmente não pode mudar. Se você não pode mudar, você precisa ter uma coragem estoica, como diz o ditado, né? É isso que quer dizer o ditado. Fulano tem ele aguenta o sofrimento da vida estoicamente, né? O que acontece? Essa perspectiva estoica de determinismo, ela vai reverberar no pensamento luterano, já que Lutero negava o livre-arbítrio. Lutero era contrário à ideia de livre-arbítrio e aceitava, portanto, uma eleição incondicional. Só que de onde Lutero trazia essa influência? Lutero trazia essa influência de um sujeito chamado John Wycliffe. Wycliffe foi quem traduziu o Novo Testamento, fez uma tradução do Novo Testamento para o inglês e depois ele traduziu parte do Antigo Testamento, né? Essa tradução dele da Sagrada Escritura, por alguns é considerada como uma proto-King James, uma versão protótipa do que viria a ser a versão do Rei James, né? O Wycliffe, ele propunha não uma eleição incondicional, onde há aqueles que são eleitos para a salvação e aqueles que são eleitos para a condenação, mas ele propunha uma eleição para a salvação, né? Ou seja, há aqueles que são eleitos a serem salvos, mas não aqueles que são eleitos a serem condenados, né? O Lutero absorve essa ideia. Só que essa ideia, eu repito, ela está influenciada diretamente pela perspectiva estoica, né? Porque se você tem uma eleição, se você tem um determinismo soteriológico, dentro de um contexto sociocultural, em que influências de filosofias pagãs antigas são muito expressivas, e dentre essas influências de filosofias pagãs, de escolas filosóficas pagãs, uma que muito se sobressai é a filosofia estoica. Se você tem influência estoica de um ponto de vista sociocultural, né, essa influência ela vai ser direta nas formulações
compatíveis. Né? Como assim? Como dissemos, o estoicismo ele propõe uma forma de determinismo. Pô. E aí você, dentro do campo soteriológico, propõe uma eleição incondicional. Isso vai ser muito mais desenvolvido, vai ser levado ao extremo, sobretudo com Calvino, que vai propor uma eleição incondicional tanto para a salvação quanto para a condenação. E não apenas se nega o livre-arbítrio, mas também se propõe uma livre agência. Né? O sujeito age livremente, o seu pecado está determinado, mas ele é o responsável, porque ele é o agente. Tá, mas não foi Deus que determinou, sim, mas ele é o agente, então ele é responsável por ele ser o agente, pura e simplesmente. Né? Essa ideia já está em germe, é uma consequência não apenas lógica, mas epistemológica dessa proposta determinista. Você está entendendo? Outras influências filosóficas se vê no humanismo renascentista. Né? O neoplatonismo, alguns traços de epicurismo, o ceticismo. Quando nós lemos, por exemplo, Michel de Montaigne, nós vemos o ceticismo de sexto empírico muito claro nos textos de Montaigne. Quando nós lemos os ensaios de Montaigne, isso fica muito claro. Pô. Só que é interessante, Montaigne ele adere a uma espécie de fideísmo, mas não como Lutero, por exemplo. Não um fideísmo à moda luterana, à moda protestante. Tá claro? Bom, como dito, ele adere ao ceticismo de sexto empírico. E, portanto, ele diz que a verdade não pode ser conhecida. Mas ela não pode ser conhecida por ela ser sublime demais. Então, ela só pode ser revelada. Então, a verdade só pode ser acessada pela fé. Então, ele vai, dessa maneira, assumir uma espécie de fideísmo, mas um fideísmo católico. Ele nunca se torna protestante. O humanismo renascentista ele terá como marca o apelo não apenas à moral, mas também à estética. Esse apelo à estética fará com que os artesãos, os engenheiros, os artistas passem a ter um novo papel na sociedade. Então, se ao longo da Idade Média, por exemplo, os artesãos tinham um papel social mais ralé, por assim dizer, a partir do humanismo renascentista, eles terão um papel muito mais elevado, um papel muito mais requintado, muito mais refinado. Esse ponto ele é muito importante, porque a partir da Revolução de Copérnico, já bem no finalzinho do humanismo renascentista, já despontando na modernidade, né, a Revolução Científica de Copérnico vai assumir proporções tais que vão depender dessa nova visão sobre o artífice, sobre o engenheiro. Então, a ciência agora une-se, mescla-se com a produção de mecanismos, de engenhocas, etc. Né? É por isso que, por exemplo, Galileu Galilei pôde construir uma luneta que lhe permitiu observar a Lua, por exemplo. Né? Então, veja, é um cientista que não apenas é cientista, mas é também artesão, é também artífice. Todavia, no humanismo renascentista, nós vamos ver como uma consequência desse apelo à estética uma exploração quase que ilimitada das formas humanas. É por isso que as obras de arte esculpidas nesse período retratam sempre o homem nu, com um padrão estético em específico, ou seja, o padrão estético greco-romano. Lembremos, dissemos agora há pouco, o humanismo renascentista promovia uma renovatio a partir de uma volta a um padrão antigo, de uma volta a um padrão cultural e, portanto, espiritual, né, como se tinha no passado. Só que, vejam, uma ideia muito comum, muito cara à Revolução do Lutero e aos reformadores que lhe precederam, né, como Wycliffe, John Huss, né, era a de voltar a um padrão primitivo. Então, vejam como a influência do humanismo renascentista e do seu apelo
há uma renovação, influencia, né, o pensamento luterano. Haviam, sim, muitas mazelas morais no seio da igreja. Porém, essas mazelas morais, elas eram potencializadas muito mais pelo próprio contexto sociocultural e histórico, pelo próprio humanismo renascentista. Esse apelo à estética, ele reverberava em práticas no dia a dia corrente que eram imorais. Papas com esposas, com filhos, amantes, bispos com esposas, filhos, amantes, etc. Né? Nesse ponto, precisamos considerar o seguinte: o principal dogma da Reforma Protestante é o sola scriptura. Esse dogma foi cunhado pelo Wycliffe no século XIV. Só que ele foi cunhado no século XIV com um caráter muito mais político do que propriamente teológico, porque ele procurava sobrepor ao poder papal a hierarquia eclesial católica apostólica romana, colocando no lugar do Papa a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela passa a assumir a figura da navalha de Ockham. Então, usa-se, né, segundo o Wycliffe e posteriormente segundo Lutero, a Sagrada Escritura para se rejeitar aquilo que não está em conformidade com ela, ou aparentemente não está em conformidade com ela. E por que eu digo aparentemente? Porque a Sagrada Escritura ela não se interpreta. Em última instância, o sola Escritura ele tem de recorrer a uma interpretação específica. Por isso que você hoje tem inúmeras interpretações da Sagrada Escritura e, portanto, você tem inúmeras denominações cristãs. Né? Você tem inúmeras igrejas evangélicas, por exemplo, no Brasil. É comum você ver, por exemplo, uma Assembleia de Deus numa esquina que professa uma eleição incondicional, que acredita na predestinação. E na outra esquina você tem uma igreja evangélica, Assembleia de Deus também, mas que é neopentecostal. E é semi-pelagiana. E, inclusive, tanto o Wycliffe quanto o Lutero, eles, com esse princípio de sola escritura, né, como pretendiam substituir a autoridade na terra, a autoridade papal, né, a tradição. Né. O Lutero, de 1521, né, ele queria que não houvesse autoridade na terra, né, porque não deveria haver, que cada um tem o poder do Espírito Santo para interpretar as Escrituras e tal, e que não houvesse uma autoridade que pudesse dar a interpretação correta. E mesmo assim, né, em 1535, Lutero recorre ao erro, né, que ele, em 1521, havia cometido. Né? Ele recorre e tenta o quê? Consertar isso, porque a própria igreja protestante, as igrejas protestantes, elas conseguem ver que há um erro nisso. Então, até hoje, há esse dilema de que não deve haver uma autoridade na Terra que possa dizer qual é a interpretação correta e, ao mesmo tempo, deve haver. Porque Lutero utilizou a si mesmo como autoridade para dizer que a Bíblia é aquilo, que as Escrituras têm aquele status, né? É o que nós acabamos... Ele acabou até mesmo se contradizendo, né? É o que nós acabamos de dizer, por quê? Essa é uma contradição interna, mas ela confirma o que nós acabamos de dizer. Em última instância, o sola escritura ele vai depender das interpretações. E um outro ponto muito caro à Reforma Protestante, ou às reformas protestantes, né, por assim dizer, aos protestantismos e aos evangelicalismos, é o livre exame. E do livre exame, você tem uma consequência que é a livre interpretação. Mas o Lutero nunca propôs essa livre interpretação. Não importa, mas ela é uma consequência lógica e epistemológica. Tá claro? Então, tem um ponto que é muito importante. Dentro do humanismo renascentista, não há uma filosofia como no passado se entendeu. Então, se por um lado havia um apelo a um retorno ao passado, a um retorno aos padrões antigos, padrões pagãos, né? Por outro lado, não há uma filosofia como no passado, mas há uma releitura da filosofia. E a filosofia passa a assumir, então, o caráter de um conjunto normativo, um conjunto ético. Né? Isso fica muito claro a partir das leituras de textos de Paul Oscar Christeler e Eugênio Garim.
Clistone dizia que não havia filosofia no humanismo renascentista. E Garin dizia que havia, só que essa filosofia não era mais como antes, né? Dá para a gente juntar ambas as perspectivas. Mas como é que isso influencia, né, na reforma protestante de Lutero? Lutero ele tem uma antropologia extremamente pessimista, dada a doutrina do pecado original. Para Lutero, o homem é totalmente corrompido e o seu intelecto também é totalmente corrompido. Então, se não há uma filosofia no humanismo renascentista, em Lutero não apenas não há uma filosofia, só que para Lutero, por exemplo, Aristóteles é o pior dos demônios, sabe? Aristóteles é o pior das pessoas. E ele chega ao ponto de dizer que ele entendeu Aristóteles melhor do que qualquer um. Isso inclui, obviamente, São Tomás de Aquino, né? Aí você veja, bom, São Tomás de Aquino no século XIII escreveu mais de 5.000 páginas, tá? Aí você vem dizer o cara que... era o bichão mesmo, o cara era o bichão, Lutero era o bichão. Aí você vem dizer que Lutero entendeu Aristóteles mais que São Tomás, pô? Isso não faz o menor sentido, pô. Né? Acho que ele bebeu. Não, ele era alcoólatra. Era um sujeito de personalidade extremamente perturbada. Era um sujeito que se culpava demais. Inclusive, a sua interpretação da justificação pela fé, né, ela uma explicação muito mais plausível no fato de que, na análise do que se sabe da personalidade de Lutero, era um sujeito extremamente arrogante, era um sujeito extremamente prepotente, vê-se que ele era prepotente por dizer que ninguém mais do que ele entendeu Aristóteles. Pô. Mas o ponto também muito importante que eu quero deixar claro é o seguinte, Lutero não apenas interpreta o ser humano na sua completude como sendo totalmente corrompido por conta do pecado original, mas por conta das filosofias que circulavam e das interpretações dessas filosofias dentro do humanismo renascentista, né? Ou seja, a reforma luterana ela é um produto do humanismo renascentista. Esse ponto é muito importante. Não há como se entender a reforma protestante sem entender isso. A reforma protestante é um produto do humanismo renascentista. Assim como o próprio movimento humanista renascentista, né, buscava os valores da antiguidade, da mesma forma Lutero, de forma utópica, ele queria era o quê? Também os valores de uma igreja, da igreja primitiva. Só que igreja primitiva é essa, pô? Propondo um sola escritura, que igreja primitiva é essa que ele quer retomar? Com dogma que não era próprio de sola escritura, dogma de sola escritura? Isso não faz o menor sentido, pô. É uma contradição interna flagrante. Nem escritura tinha. Nem tem uma questão, o cara queria falar de sola escritura, de igreja primitiva. Alguém pode objetar dizendo, não, tinha sim, o Antigo Testamento, etc. Tá, mas você não tinha um cânon fechado como você tem hoje, tá claro? Então, mas o ponto em questão é as contradições internas, tá? Essa história de que numa noite, sob a luz de uma vela fraca, alguém leu, esse alguém seria o Lutero, né? O justo viverá pela fé. Isso é um romantismo que não descreve a realidade histórica. Não descreve. Lutero tentou tirar a carta de Tiago só para corroborar com a ideologia dele. Pelo espírito antissemita do Lutero, porra. E porque São Tiago Apóstolo deixa claro que a salvação é por fé e por obras. Exatamente. Isso. Não somente por fé. Exatamente. Olha que ponto chega esse cara, né, bicho? Olha que ponto chega Lutero, tipo, outra contradição, né? Ele diz que tudo tem que passar pelo crivo das escrituras e ele tenta modificar as escrituras para passar pelo crivo da própria opinião dele. Não? Aí já não é mais só a escritura. Aí é como o próprio professor Olavo de Carvalho fala, né? Aí é só solos Lutero, né? Não é só a escritura, é solos Lutero. É uma contradição louca de autoridade que não deveria existir e ele é a autoridade. Porque o solo escritura, ele depende da interpretação do sujeito, né? Exatamente. Agora entrando nessa questão que a gente falou no início, que você vê muita gente comemorando a reforma protestante agora, né? Tem muita imagem, muito meme, até muito texto falando sobre isso, né? 503 anos brigando com Roma. E os caras falam isso com um orgulho, assim, com um estado de rebeldia constante, né? É isso que o protestantismo atual ele é um estado de rebeldia constante. Não só com Roma, mas entre eles mesmos.
O Porque, próprio veja, Jesus, sobretudo. o Né? próprio Jesus. Porque, veja, Lutero, apesar de todos os defeitos, Lutero e Calvino, apesar de todos os defeitos, apesar de todas as porcarias, eles não negavam dogmas simples, como, por exemplo, a Virgindade Perpétua de Maria, ou Imaculada Conceição, que não se chamava assim, porque o dogma não havia sido proclamado, Mas a crença era já uma... existia. Mas a crença já existia, era uma crença comum na igreja, e eles não negavam isso. Até porque é uma Hoje, quando consequência você... lógica. Até porque é uma consequência lógica e epistemológica. Hoje, quando você entra, por exemplo, num grupo protestante, ou quando você vê um protestante, por aí você pergunta para ele por que você não acredita na perpétua virgindade de Maria? Porque é um dogma católico. Tá, mas espera aí, mas Lutero acreditava nisso. Por que você não acredita? Só para recapitular, você não tem uma filosofia como no passado, não obstante um apelo a uma volta a um padrão antigo. Tá? Você tem uma releitura do que seria essa filosofia. O equivalente dentro da proposta do Lutero, sobretudo, a estes elementos, é que você tem um apelo a uma volta a um padrão antigo, a um padrão cristão antigo, a uma idealizada igreja primitiva. E você propõe isso através do, sobretudo, dogma do sola escritura. Lutero propôs mais dois dogmas, sola fide e sola gratia. Só que estes dois, eles encontram fundamento dentro do discurso do Lutero a partir do dogma do sola escritura. Né? Ou seja, a partir do dogma de só pela escritura. Mas o que esse dogma representava? A sobreposição do poder papal. Mas o que o poder papal representava? O poder temporal na Terra. Né? O poder papal representava precisamente isso, o poder temporal na Terra. A sobreposição do poder papal, dentro da perspectiva católica apostólica romana, representava precisamente a sobreposição da representação do poder divino na Terra. A gente precisa lembrar aquilo que Santo Agostinho propôs: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja como corpo de Cristo, né, tanto a visível como a invisível, são não são apenas representações, tá? Do Cristo na Terra, mas é a presença real, temporal e material do Cristo na Terra, sobretudo por conta do milagre eucarístico, sobretudo por conta do sacramento da Eucaristia. Então, se você tira essa representação, que é o Papa, do poder espiritual na Terra, né, e coloca a Sagrada Escritura no lugar, você inverteu a ordem. A Sagrada Escritura, ela é sagrada em relação à Igreja. Ela é sagrada para a Igreja. Não é a Igreja que é sagrada para a Bíblia. Você está entendendo? E lembrando que a igreja veio primeiro. Exatamente. A fé cristã ela foi primeiramente vivida. A Sagrada Escritura é a parte escrita da tradição. Pô. Exatamente. Quais são os três pilares teológicos da Igreja Católica, Apostólica Romana? Sagrada Tradição, nessa ordem. Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Por quê? Porque ele guarda a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, como parte escrita da Sagrada Tradição, é resguardada também pelo Sagrado Magistério. E o Sagrado Magistério, de forma mais clara, é quem guarda a interpretação da Sagrada Escritura. Essa interpretação da Sagrada Escritura, ela está dentro da sã doutrina. Então, isso é subvertido na Reforma Protestante Lutero. A sã doutrina passa a estar, então, em função da Sagrada Escritura, e não a Sagrada Escritura em função da sã doutrina. Isso aí assume, em germe, uma revolta contra a hierarquia espiritual representada pela Igreja. Isso na Revolução Francesa, por exemplo, vai ser muito claro. Um dos lemas da Revolução Francesa: matar o último rei enforcado com as tripas do último padre. Então não é apenas uma revolta contra as hierarquias... Uma instituição, uma revolta contra uma ordem natural. Contra toda a ordem cósmica. Você está entendendo? Exatamente. Isso tudo foi iniciado com a reforma do Lutero. Uhum. Não obstante o fato de Lutero ter aliado-se a reis, né? Razão pela qual, inclusive, grupos anabatistas reprovaram, né, a postura do Lutero. Mas você veja, isso não apenas vai encontrar eco na Revolução Francesa, mas em todo o espírito revolucionário subsequente. Qual uma das principais, se não a principal marca do espírito revolucionário? Não é apenas a
revolta, a revolução contra as instituições, mas é contra toda e qualquer forma de hierarquia cósmica, a hierarquia da estrutura geral da realidade, aquilo que os gregos chamaram de taxi, a ordem da estrutura geral da realidade, contra o logos do real. E nós dizemos que Jesus Cristo é o quê? É o logos encarnado. É a totalidade do real encarnado. A ordem cósmica, a ordem da estrutura geral da realidade, dá testemunho desse sumo logos. É interessante pontuar, né, Nathan, que assim como as revoluções, as revoltas, né, tem como a principal marca o reducionismo, a imanentização do escatom, né, assim como, por exemplo, um dos fatos da Revolução Francesa, no que tange ao direito, veio o justpositivismo, que é reduzir o direito à lei positiva, ao direito positivo. Da mesma forma, a Revolução Protestante, né, procurou resumir a fé a um livro. Exatamente. Resumir a fé a um livro, né, esquecendo-se da tradição, esquecendo-se da igreja, que foi a autoridade que canonizou esse mesmo livro. Eles negam essa autoridade e, ao mesmo tempo, eles aceitam a inspiração que a autoridade afirmou, né? É um cristianismo positivista. Isso aí já é um germe do positivismo. Por quê? E outra, o lema protestante, né? Igreja reformada em constante reforma. Ou seja, há uma ideia aí de progresso constante. E esse é o eixo do positivismo. Então percebam aí que o próprio Rosling, na sua história das ideias políticas, quando ele vai falar da reforma, ele já percebe isso. O Rosling era luterano, né? Ele já percebe que todas essas ideias estavam em germe na Revolução do Lutero. E é por isso que a gente chama de revolução. Outro ponto também, que deixa claro por que a gente chama de revolução, é o seguinte: não uma reforma do cristianismo, tá? Mas uma revolução dentro do cristianismo. É porque após a Revolução do Lutero, você tem a contra-reforma, que se chama de contra-reforma, que é o quê? Ela inicia-se com uma reforma interna católica, e a partir dessa reforma interna católica, e o Concílio de Trento é a confirmação dessa reforma interna católica, né? Não é apenas uma resposta às instâncias protestantes, mas é uma reforma interna. A partir desta reforma interna é que se propõe, então, essa contra-reforma, esse expansionismo católico. Isso vai reverberar nas grandes navegações portuguesas, por exemplo. Quando você lê a Carta do Descobrimento de Pero Vaz de Caminha, você vê que aqueles expedicionários, aqueles homens que desempenhavam a sua expedição marítima, eles estavam imbuídos de verdadeiro sentimento cristão. Então esse é um exemplo, né? Um exemplo que corrobora com a ideia de que a reforma do Lutero foi muito mais uma revolução, né? E, portanto, nela estava o espírito revolucionário. Tipo, as pessoas, elas costumam rejeitar bastante a questão da tradição, né? Dizer que a tradição não é necessária, que só as escrituras são necessárias, e elas se esquecem, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Datada pelo ano 52 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois de Jesus ascender aos céus, né? E já nessa primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 15, Paulo já está atestando que Jesus Cristo ressuscitou. E como ele atesta isso? Olha só, nenhum evangelho tinha sido escrito ainda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ano 52 depois de Cristo. Olha só, lembre-se do evangelho que vos anunciei e que recebestes, e que no quais estão firmes, né? Porque nele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele foi vos anunciado, né? Então, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. Ele sempre, em diversas cartas, está reiterando a tradição, né? Que é o quê? A sucessão apostólica. Ele também diz que ele recebeu dos apóstolos, né? Que ele está transmitindo o que ele recebeu, enfim. Quando ele ensina a Eucaristia também, ele fala, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então, isso é tradição. Como é que as pessoas... Isso é tradição apostólica. Como é que as pessoas podem negar esse tipo de coisa? Justamente porque a igreja, ela sobreviveu durante 3 séculos, pelo menos, sem nenhum Novo Testamento definido, através do quê?
da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não era a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo, através do quê? Da tradição. A igreja Exatamente. conseguiu, durante 1500 anos, guardar a Bíblia, Era o que eu onde ia não falar tinha um agora. livro, né? E Você ser vê, uma biblioteca, né? Onde tinha que ser copiado vê. palavra por palavra. Não tinha um livro, né? Então a igreja conseguiu sobreviver à tradição. Se não fosse a tradição, de que jeito iria se repassar o Tem ensino apostólico? Tem uma questão lógica, né? O que o Euclides disse? O todo é maior do que as partes, e as partes estão dispostas ao todo. Isso é uma verdade autoevidente, pô. Portanto, é um axioma, né? Ora, se o todo é maior do que as partes, você pensa, bom, a Sagrada Escritura, ela representa a completude, a totalidade, ou ela é uma parte, pô? Bom, ela é uma parte. Historicamente, ela é uma parte. Então, não pode ser a fonte máxima de autoridade. Faz o menor sentido isso, né? Por quê? Porque você vai estar pegando uma parte e vai estar colocando ela como superior ao todo. Bom, então, só que aí o que acontece? Isso que era uma parte passou a ser o todo, pô. Só que aí você pensa, puxa vida, o que aconteceu pode ser resumido no que está ali na Sagrada Escritura? Evidentemente que não. Claro que a Sagrada Escritura, como diz o próprio documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, né, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, né, e não contém erro de espécie alguma. Porém, você não pode resumir a história do cristianismo à Sagrada Escritura. Tudo Tá que está lá entendendo? é verdade. Tudo que está lá é Sim, verdade, mas nem sim. toda a verdade está contida. Só que ela é verdadeira. É importante pontuar, existe uma diferença entre verdade e verdadeiro. Verum e veritas. O verum, ele possui um caráter indexical, ou seja, ele indica a verdade. Então, o verum está sempre em função da verdade. A Sagrada Escritura ela é verdadeira porque ela está em função de Jesus Cristo. E qual é o corpo de Jesus Cristo? É a igreja. A igreja é a presença real, temporal e material do Cristo na Terra. E por quê? Sobretudo porque no ser a igreja se dá o milagre eucarístico. Pum, acabou. Ah, não, mas ali não há o corpo de Cristo. Jesus Cristo disse que há. Então, Jesus Cristo disse que há, pouco importa a interpretação de outros. Né? O que importa é o que o Senhor Jesus disse. O que importa é o que Jesus Cristo wins. disse. Né? Jesus disse que ali é o corpo dele, o sangue dele. Acabou. Ele não disse, ali é uma simbologia. Não, não, claro que não. Né? Ele está dizendo, ó, aqui é o meu corpo, meu sangue. Ah, mas isso não pode acontecer. Não pode por quê? Primeiro que você tem milagres eucarísticos acontecendo ao longo da história, que são documentados. Você tem milagres eucarísticos documentados no tempo presente, tá? Segundo, você está dizendo que Deus não tem poder para operar o milagre eucarístico? Ué, mas você acredita que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia? Atravessava a parede e comia pão, depois de ressuscitado, comia peixe? Né? Mas não acredita que ele possa transformar, não acredita que ele possa transubstanciar um pedaço de pão e vinho? Não só pode como faz, pô. Não só pode como faz. Não só pode como faz. No começo da nossa conversa, o Natan tocou num assunto muito interessante, que é a questão do iconismo, né? Que é a questão do uso de ícones, que primeiramente tinha o intuito, né, de ser usado para alfabetização, né? Uhum. E quando você tem, por exemplo, nas catacumbas, você vê o quê? Você vê que esses ícones eles já são usados já para iconodulia, né? Isto é, o culto aos santos representados nestes ícones. Né? E isto é um dogma, como é que eu posso dizer, muito atacado por protestantes, o que também demonstra como a própria reforma, como os próprios protestantes vivem em constante estado de rebeldia entre si, porque nem Lutero pregava contra a iconodulia, até onde eu sei. As igrejas luteranas, elas praticam a iconodulia, elas possuem os ícones. As igrejas protestantes possuem imagens, né? Possuem imagens. Aí você vai ver um Malafaia da vida, um papagaio de pirata do Malafaia, dizendo, mas eles não se curvam às estátuas, às estatuetas para pedir nada. Ah, por favor, né? Pelo amor de Deus, não é de uma palhaçada. Mas você vê, eu já vi, isso eu já vi, tá?
sujeito vira e fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia é Jesus. Ora, meu Deus do céu, mas se você fala que Jesus é Deus, você está falando que a Bíblia é Jesus, você está falando que a Bíblia é Deus. Você está cometendo idolatria, então, pô. Tá dizendo Mas que O princípio do solo Bíblia é o escritura é Deus. idólatra. Essa é uma consequência lógica e epistemológica. Estamos chegando ao final, né, desse bate-papo, foi muito produtivo, muito produtivo. Espero que você, espectador, goste e seja alcançado pela verdade. Se você não é inscrito, mais uma vez eu digo, já se inscreve, compartilha com seus parentes, amigos, etc. Isso ajuda muito no nosso trabalho. Deixa um like aí e saiba de uma coisa. Se teu amiguinho vier dizer, a reforma protestante combateu esse negócio de santos, a Virgem Maria, é mentira. Lutero era devotíssimo à Virgem Maria, tá? Era mais devoto que muito católico também, né? Pois é, era muito devoto aos santos e à Virgem Maria, tá bom? Isso é mentira. E é isso. A propósito, antes que a gente esqueça, brevemente aí a gente vai estar lançando nosso primeiro curso de iniciação filosófica, tá? Então, se você tiver interesse, entra no nosso grupo, no WhatsApp, fale com o Felipe, com o Daniel ou comigo para maiores informações, tá bom?